Deus está nos dando aqui, eu não sei se vocês já perceberam isso, Ele está nos dando um remédio, um antídoto, Ele está nos dando aqui uma solução para todos os nossos problemas. Ele está dizendo o seguinte, que se nós formos obedientes a Ele, se nós obedecermos o princípio da sua vontade, que está contidas aqui na palavra de Deus, revelada através das letras, se nós observarmos, se nós aplicarmos a vontade dEle, se nós nos sujeitarmos à vontade dEle, olha o que vai acontecer com a gente, olha o que vem de bênçãos para nós. Ele diz, se nós sermos obedientes a Ele, primeira coisa, nós vamos ter vida. Ele diz, e guardareis os meus mandamentos para que vivais. Quer ter vida? Você quer ter vida próspera? Quer ter uma vida longa? Quer ter vida? Obedeça a Deus. Amém. Amém. Você quer ter vida? Às vezes a gente fica procurando como agradar a Deus. E tem gente que diz que nem sabe como agradar a Deus. Apesar de Deus ser um ser tão universal, tão infinito, mas Ele se dispõe a nós, não é? E nos mostra como nós devemos agradar a Ele, e não é de uma forma, como muitos dizem. As pessoas dizem, agradar a Deus é difícil, fazer isso ou aquilo é pesado. Fazer a vontade de Deus não é pesado, irmãos. Porque Ele mesmo diz na sua palavra que Ele jamais colocaria um fardo do qual nós não pudéssemos carregar. Então, quando Deus diz que nós devemos ser obedientes, é porque Ele sabe que com a força do Espírito Santo de Deus, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo de Deus, nós podemos sim ser obedientes à sua vontade. Glória a Deus. Agora, é claro que se você estiver na carne, será impossível de você fazer a vontade de Deus. Mas se você estiver no Espírito Santo, se você buscar o auxílio do Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? Aquilo que muitos enxergam como um peso, como uma cruz pesada, está lá Jesus dizendo, se eu não me engano, no capítulo 10, no capítulo 11, 28 de Mateus, Jesus vai dizer para nós, enquanto muitos estão dizendo, servir a Deus é pesado, obedecer a Deus é pesado, isso é um fardo muito pesado. Jesus está dizendo assim, 11, 28 de Mateus, vamos ver se é pesado servir a Deus, vamos ver, vamos deixar que o próprio Jesus fale. Ei, você acha que é difícil servir a Deus? Você acha que é pesado servir a Deus? Olha o que é que Jesus está dizendo aqui, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Como que Deus vai lhe aliviar colocando um fardo ainda mais pesado nas suas costas? Então Jesus está dizendo aqui, esse vir até Ele é vir e viver na dependência dEle. Vocês estão entendendo? Quando ele diz assim, vinde a mim, Ele está lhe chamando para você sair da sua autodependência, que você pensa que tem, mas tanto os que servem como os que não servem, dependem de Deus. Amém. Mas Deus está dizendo para aqueles que estão lá no mundo, achando que eles mandam, que eles dão, que a ordem é deles, Ele está dizendo para eles assim, e até para muitos mesmo que estão dentro da igreja, porque às vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas estão passando por momentos. Jesus está dizendo, essa palavra dele não é só para quem está lá fora, ela é universal, ela é tanto para quem está lá fora, como também para aqueles que estão dentro da igreja e que estão precisando de um alívio. Quantos dentro da igreja estão precisando de um alívio? Aí Jesus diz assim, vinde a mim, ou seja, vem para mim, se cheguem a mim, recorram a mim, procurem a mim, entendeu? Chegue perto de mim, vem para cá, vem para cá para onde eu
Vem para cá, porque o teu fardo está pesado, mas eu tenho um fardo que é leve. E eu quero receber esse teu fardo que é pesado e colocar em ti um fardo leve. Então, quando as pessoas dizem que servir a Deus é difícil, ele está contradizendo Jesus. O que é vinde a mim? Não é servir a Jesus, não? Sim ou não? Vinde a mim não é viver na dependência de Jesus? Vinde a mim não é aceitar Jesus? E não é a mesma coisa de servir a Jesus? Pois é. Pois ele está dizendo aqui, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ei, mas o jugo, eu já tenho tanto jugo em cima de mim, Jesus quer dar mais um jugo. Mas ele vai dizer aqui, ó, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aí ele vai dizer, ó, é por isso que você não deve abrir a sua boca e dizer, servir a Jesus é... Ele vai dizer assim, ó, e encontrareis descanso para a vossa alma. Amém. E encontrareis descanso para a vossa alma. Não entenda o texto errado. Não entenda o texto errado. Jesus não está prometendo aqui que você não vai passar por problema, não. Ele não está dizendo, vem para mim que tu não vai passar por problema, não. Ele está dizendo, vem que eu te ajudo nos teus problemas. Vem que eu te ajudo a superar. Tu sozinho não consegue, mas com a minha força tu vai superar. Vem, porque as chances comigo, ou seja, Jesus, de você vencer, aliás, a chance de você com Jesus perder não existe chance de você perder, na verdade. São mínimas, é impossível, na verdade, você vencer. Você não vencer, na verdade, né? Você estando com Jesus, é impossível você não vencer. Escuta o que eu estou dizendo para você. Jesus não está dizendo, vinde a mim que você não vai passar por problema. Vinde a mim que não vai ter luta. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, vinde a mim que eu vou te ajudar. E comigo, você tem todas as chances, 100% de chance de você vencer. Entendeu, queridos? Então, é importante que a gente entenda o que Deus está falando para nós. Nós não podemos ver, irmãos, a graça de Cristo, e nós não podemos ver, né, a nossa caminhada com Cristo como um fardo, não é. Fardo, sabe o que é? É que o que o mundo coloca nas suas costas, o que o mundo coloca nas costas do homem é um fardo. E ainda é um fardo que não traz recompensas boas. Além de, quando quem está lá no mundo, além de carregar nos seus ombros um fardo pesado, ainda esse fardo, porque quando você, escute aqui o que eu estou dizendo para você, quando você carrega um fardo, não é? Está aqui o irmão evangelista que foi estivador muito tempo na vida dele, né? Carregando fardos, né, irmão? Só carregava aqueles fardos pesados, cansava, às vezes era um fardo, às vezes até maior, além das suas forças, mas você sabia que você estava carregando aquele fardo e no final das contas você teria o seu ganho, né? Você seria recompensado. Não é assim, querido? Mas quando é um fardo que você só carrega ele e você não tem nenhuma esperança, nenhuma perspectiva e sabe que esse fardo não vai trazer nada para a sua vida. Então, irmão, não vamos cometer o erro de dizer, não vamos nunca deixar sair da nossa boca que servir a Jesus é difícil, servir a Jesus é bom. Amém. É bom. É bom. Mas é bom por quê, pastor? Porque não tem problema? Não. É bom porque nós temos problema. Mas nós estamos com um que é maior do que os nossos problemas. Nós temos um Deus que é maior do que o nosso problema, por isso que é bom. E aí onde está a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Porque quem não serve a Deus passa pela luta, morrendo. Quem não serve a Deus se desespera, entendeu? Faz besteira,
Não é verdade? Faz coisas erradas. Ele está disposto a tudo para se ver livre daquele fardo, mas muitas das vezes não está disposto a uma coisa que é bem simples, que é servir a Jesus. Jesus pode tirar esse fardo, mas não quer. Prefere às vezes tomar decisões drásticas na sua vida, mas não querem se sujeitar à vontade de Deus. Mas Deus está dizendo aqui, ó, que se nós guardarmos os seus mandamentos, que Ele nos ordena, se nós fizermos esses mandamentos, nós viveremos. Nós viveremos. Repita comigo. Se eu obedecer a Deus, diga assim, se eu obedecer a Deus, se eu for obediente à voz de Deus, eu terei vida, e vida com abundância. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está não em Maria, não em Pedro, não em José, entendeu? Não no seu ídolo, mas em Jesus. É nele. É nele. Então, se nós obedecermos a Deus, a primeira coisa que nós vamos ter é vida. Amém, irmãos? Amém. Vida e vida com abundância, não é isso? Vamos mais. Se nós servirmos a Deus, se nós obedecermos a Ele, a primeira coisa que a gente aprende aqui é o seguinte: a primeira coisa que você está aprendendo, né? Quando Deus diz assim, olha, e guardareis os meus mandamentos, os meus estatutos, que eu ordenei a vossos pais, para que viva. Então a primeira coisa que você aprende nesta manhã, nesta noite aqui, se você for obediente, você vai viver, nunca morrer. Porque morte não é para quem obedece. Pena de morte é para quem não se sujeita. É por isso que no dia do juízo, muitos irão morrer, irão perecer, justamente por conta da desobediência. Mas aqueles que se sujeitam à vontade de Deus, já disse aqui nessa noite, vou repetir, permanecerá para sempre. Louvado seja Deus. A segunda situação que nós aprendemos aqui no capítulo 8 de Deuteronômio é no versículo 2. Veja o que é que vai dizer para nós no versículo 2. Diz assim, ó: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que está no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Eu disse para vocês aqui no começo que de todas as riquezas, de toda a Bíblia, aqui está diante de nós o que Deus quer do ser humano, não é? E como Deus se relaciona, e como Deus ele faz trato com o ser humano. Quem tem um trato com Deus aqui? Quem tem um trato? Amém. Esse trato é aliança. Quem tem aliança com Deus? Amém. Primeiro que ele diz assim: lembra do caminho pelo qual o Senhor seu Deus te guiou no deserto. O que é que a gente aprende aqui? Só nesse texto aqui do versículo 2 tem tanta riqueza de conhecimento. E a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto, desse versículo de número 2, é que, olha, queridos, olha aqui para mim, por favor. Deus está dizendo aqui que Ele nos faz passar por situações difíceis para nos humilhar. E para outra coisa também, que é bom que você fique bem nítido na sua mente. Deus lhe faz passar pelos problemas, porque a Bíblia diz que nós somos vaidades. O homem é vaidade, né? O homem é vaidade. O homem é mau. A Bíblia diz que o homem é mau. Jesus disse: se vós que sois maus, então você que se acha bom, você não é bom não, viu? Bom só Deus. Até quando o jovem foi dizer: bom mestre, Jesus disse assim: eu não sou bom não, o próprio Jesus. Tem muita gente aí dizendo que é bom. Ah, eu sou bom porque eu faço isso, eu sou bom porque eu faço aquilo, eu sou bom porque eu não esmola. Mas Jesus, quando o rapaz foi chamar ele de bom, só há um que é Deus. Eu pergunto para você: Jesus é bom ou não é? Jesus é bom.
Mas ele quer direcionar toda a glória ao Pai dele. Quando ele entendeu, ele quer direcionar toda a glória ao Pai dele. Mas ele é bom, sim. Então, não se coloque no lugar de Deus. Não fique achando que você é bonzinho porque você é mau. Jesus disse que vós sois maus. Jesus disse o quê? Bom só Deus. Cadê os bonzão daqui? Cadê os bonzinhos? Cadê os bonzão? Cadê os bonzão? Bom só Deus. Que isso fique bem nítido na nossa mente, tá certo? Então, quando a Bíblia diz aqui que Deus, quando Deus diz assim, ó, te lembrarás do caminho que você percorreu, isso aqui tem um mistério fortíssimo. Mais uma vez, Deus está abatendo o orgulho, o nosso orgulho. E Ele está dizendo aqui, ó, Ele está dizendo assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Vocês não se orgulhem, não deixe que o orgulho entre no coração de vocês. E quando o orgulho quiser entrar no coração de vocês, vocês lembram por onde vocês passaram. Vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente que às vezes demoniza o passado, mas em certos pontos o passado é bom. Não para nós termos saudade do passado, não para você ter saudade do passado, se regozijar na vida que você viveu no passado, mas no sentido de lhe conscientizar. Ou seja, quando o orgulho, a soberba que quiser entrar no teu coração, lembre do caminho, viu? Por onde tu passou. Passou pelo deserto, passou pela humilhação. E hoje tu quer humilhar os outros, mas os outros não são culpados pela tua humilhação, não. E não existe culpado pela tua humilhação a não ser tu mesmo, porque quem te humilhou foi Deus. Porque o homem é tão ruim, tão mau, que ele só presta se ele for humilhado. Vê quanto tem que ser humilhado. Que é para ele lembrar que ele não é nada. Então Deus está dizendo aqui para nós o seguinte, olha, quando quiser entrar o orgulho no teu coração, lembra de onde tu veio. Ei, você agora aí, ó, você veio, Deus me tirou do fundo do poço, Deus me tirou da lama, do fundo do pecado, tu era a escória da humanidade, tu não tinha valor nenhum, ninguém te dava prestígio. Então Jesus foi lá e te resgatou. Hoje tu estás aí sentado com os príncipes do seu povo. Deus está dizendo para você, não se orgulhe, lembre do caminho por onde você passou. Lembre de onde você veio. E eu repito mais uma vez, quando o orgulho, quando aquele sentimento de superioridade, de que você é melhor, quiser vir para a sua mente, lembre-se, Jesus está dizendo assim, ó, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar. Claro que nós não estamos passando pelo deserto, mas a nossa vida também é comparada a um deserto, sim ou não? A nossa vida é uma vida também de trajetória, não é? E de peregrinação, sim ou não? E de luta. A exemplo dos israelitas no deserto, nós também vivemos lutas. Então, irmãos, o que é que nós aprendemos nessa palavra do capítulo 8? Primeiro, que nós temos que ser obedientes. Nós somos servos. Você é servo, você não é senhor. Ou seja, não é você quem dá ordem. Não é você quem dita a regra. Quem dita a regra é Deus. Você é servo. Obedeça. Quando Deus mandar, obedeça. Quer ser feliz? Obedeça. Quer ter longos dias? Obedeça. Quer ver tua família abençoada? Obedeça. Tudo começa na obediência. Tudo começa na obediência. Não tem vitória para quem não se sujeita. Não tem paz para quem não se sujeita. Não tem felicidade para quem não se sujeita. Tá certo, queridos? E aí Deus continua dizendo: lembra, e te lembrarás do caminho, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Ó, você está vendo aqui? Como as lutas que vêm sobre a nossa vida, é Deus que nos coloca aquelas lutas para
humilhar, para nos humilhar, para tirar a soberba e a vaidade do nosso coração. O ser humano só presta passando por luta. Tá certo, queridos? É por isso que Deus toda hora nos coloca em prova. E a gente não sabe o que está acontecendo. Você fica se perguntando, o que está acontecendo? Aí Deus vai dizer, mas o que está acontecendo? Aí eu que estou te humilhando, tirando o orgulho do teu coração, para tu entender que tu não é nada. Se tem alguém aqui que sou eu, Deus. Amém? Amém. Então por que vem a luta na nossa vida? Por que nós passamos pelo deserto? Porque é para nos humilhar? Nos humilhar? Não, tá fácil. Você não gosta dessa palavra? É ruim mesmo. É ruim. É tão ruim que é difícil até de vocês aí, ó. Admitir, né? Mas vamos lá. Deus nos deixa passar pelo deserto para quê, igreja? Nos humilhar. Para nos humilhar. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse que diz que é amor e ao mesmo tempo humilha as pessoas? Que Deus é esse que diz que é amor, mas usa esse método de humilhar os seus seguidores? Eu quero dizer para você o seguinte, que se fosse por Deus mesmo, não seria assim. Se fosse por Deus, não seria assim. Eu me lembro que quando, só para encaixar aqui na nossa mensagem, nós estamos falando aqui sobre obediência, não é? E humilhação. Obediência e humilhação. É o tema da nossa mensagem. Obediência e humilhação. Quando os fariseus lá, os religiosos chegaram para Jesus e disseram, o que é que tu acha do divórcio? Jesus disse assim, vocês nunca leram o que está lá no início, não? Como foi lá no início? Não separe, né? O homem, aquilo que Deus ajunta, não separa o homem. O casamento é eterno, é enquanto durar. É enquanto durar não, é enquanto os dois viverem, né? Aí o camarada diz assim, tá vendo aí? Tu está contradizendo o que Moisés disse. Porque Moisés deu a carta de divórcio. Aí Jesus diz assim, ó, mas isso aí o erro não está nem na palavra não, viu? O erro também não está nem em Deus não, nem no casamento. O erro está em vocês que são ruins, que tem o coração de vocês duro. É a mesma coisa. Por que eu estou citando isso aqui, que está fora do que nós estamos falando? Não tem nada, o casamento não tem nada a ver com isso. Porque eu não quero nem, eu não estou aproveitando aqui, não é nem a questão do casamento, mas aquela palavra incisiva, aquela palavra clara, categórica de Cristo, quando ele diz assim, ó, que o erro não está na determinação de Deus, o erro está no homem, é na dureza do coração do homem, é ali que está o erro. Mas a palavra de Deus é perfeita e ela só tem coisa boa para nós. Então quando nós somos humilhados, não é porque Deus tem prazer em nos humilhar. E respondendo a pergunta que eu mesmo fiz, porque quando eu disse assim, mas que Deus é esse que humilha os seus seguidores? Então eu quero dizer para vocês que nós somos humilhados, não é porque Deus se agrada de nos humilhar, mas é por causa da dureza do nosso coração. É da dureza do nosso coração. Eita, mas vocês estão difíceis hoje. Fala aí, irmão, por que você é humilhado? Porque Deus é ruim? Não. Você é humilhado porque você é ruim, é? Não. Então abra a boca bem forte, enche o pulmão de ar e diga assim, porque eu sou ruim, diz aí. Que tem poucas pessoas que não querem admitir. Mas eu quero dizer para vocês, nós somos humilhados não é porque Deus tem prazer em nos humilhar. Tá, tipo assim, humilha ele, me bota ele na situação, vamos humilhar ele, humilha. E aí, tá bom, não humilha mais, vai humilhando, não é assim não. Não é assim não. É aquilo que Deus diz assim, se vocês me ouvissem, se vocês me dessem ouvido, se vocês me dessem ouvido, vocês comeriam o melhor desta terra. Então, e ele diz mais, eu é quem sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, os planos que eu tenho para vocês, eu é quem sei os projetos que eu tenho para vocês. Não tem um nesses projetos que seja um projeto ruim para vocês, mas tudo é projeto bom, para dar-vos o fim que desejais.
E ele vai dizer também: a minha mão não está encolhida e nem os meus ouvidos agravados, para que eu não ouça vocês e para que eu não abençoe vocês, mas é a vossa dureza, é a vossa rebeldia, é a vossa insubmissão que faz diferença, que afasta vocês de mim. Então, para ficar bem claro aqui, para depois nego mandar dizendo, que Deus gosta de humilhar, Deus não gosta de humilhar ninguém, é por causa da dureza do nosso coração, como disse Jesus. Se nós ouvisse de bom grado a voz de Deus, e se nós atentássemos para o conselho dele, que quando ele está dizendo aqui no primeiro versículo, e guardareis os meus estatutos, os meus mandamentos, não é? E vivereis. Mas não, nós não queremos a obediência, nós queremos as bênçãos, nós queremos os privilégios, nós queremos gozar das promessas, mas a obediência, obedecer, não tem um jeito mais fácil não de a gente ser abençoado não, né? Que não seja por meio da obediência. O pior, irmão, é que não tem. Sabe por quê? Porque se você fosse Deus, você não precisa nem você ser Deus não. Eu duvido. Se você tiver bens para abençoar alguém, preste atenção que eu vou dizer para você. Talvez você está aí até julgando Deus. Mas Deus tem que me abençoar de qualquer jeito. Mas eu digo para você bem aqui, se você tivesse recursos para abençoar, e tivesse ali algumas pessoas na sua frente para ser abençoado, você puxasse o currículo dessas pessoas, e você visse, né, que no meio dessas pessoas tinham pessoas que eram pessoas boas, pessoas obedientes, pessoas esforçadas, pessoas da hora, pessoas que não medem esforços, pessoas que não ficam com coisa, botando o corpo mole, e ali naquele meio também tem pessoas que não querem pagar preço, pessoas que não saem dos seus acômodos, pessoas que acham dificuldade em tudo, que de tudo reclama. Quem você abençoaria? Quem você abençoaria? Você abençoaria quem? O que se esforça ou o murmurador? O que se esforça, o obediente ou o rebelde? E por que você fica aí achando que Deus tem que lhe abençoar sem você obedecer? Quem tem o poder é quem dita a regra. Às vezes você tem poder para determinar algumas coisas, que você, dependendo do cargo que você ocupa, dependendo do privilégio que você tem, você pode abençoar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, do que eu estou falando aqui, são de bênçãos vinda de Deus. Então esse Deus é o dono do poder. Então ele é quem determina como vai ser, não é nós, para nós sermos abençoados. E ele já está determinado aqui. Se você quer ser abençoado, vai dizer aqui, se deres ouvidos os meus mandamentos, se guardares os meus estatutos, vivereis. Então, irmão, eu gosto muito não que Deus precise de advogado, mas eu gosto de deixar as coisas bem claras, para as pessoas não saírem entendendo as coisas erradas. Então, por que Deus nos faz passar pelo deserto? Por que, irmão? Para nos humilhar. Para o que, igreja? O povo aqui está pensando que aqui não tem ninguém. Eu estou perguntando uma pessoa só, porque só a irmãzinha que está respondendo aqui. Deus nos deixa passar por situações difíceis para que, igreja? Para nos humilhar. Porque Ele gosta de nos humilhar? Não. Porque Ele é um Deus carrasco? Não. É porque nós somos o quê? Maus, insujeitos, insubmissos. É isso. É isso, igreja. E ele diz aqui, que ele nos humilha para tentar. Deus tenta alguém? Não, Deus não tenta. Quando Deus nos humilha, Ele está nos tentando. Para que Ele nos tenta? A gente tem que entender o seguinte, queridos. A diferença entre você tentar alguém e você provar alguém
Há uma diferença entre você tentar e você provar. Qual é a diferença que há? A diferença é que quando você tenta para o mal. Toda pessoa que é tentada para quê? Para o mal. Mas quando se fala em provar, já não é uma coisa que está ligada à questão do mal, mas esse provar, ele está mais voltado para algo que é positivo. Ou seja, você tem uma amizade, você coloca a sua amizade à prova, né? Coloca a sua amizade à prova. Deus, ele não nos tenta, mas ele coloca a nossa fidelidade à prova, para ver. Não para nós, para ele ver. Não é para ele ver não, viu, queridos? Tem gente que pensa que Deus nos coloca em situação difícil para saber, ele saber o que está no coração. Deus sabe o que está no teu coração ou não? Amém. Deus sabe o que está no teu coração ou não? Amém. Deus sabe o que está no meu e no teu coração. Então, quando Deus nos prova, não é para ele saber, é para mostrar para nós que nós não somos nada. Porque nós, eu já falei aqui exaustivamente, vou repetir, o ser humano, ele tem vaidade, ele é vaidade. Então Deus diz assim, peraí, eu vou te botar numa prova aqui para te humilhar, para tu saber que tu não é nada. Não é para Deus saber não, Deus diz, Deus está te provando para saber o que, para ele saber o que está no teu coração. Deus sabe. Você está colocando limitações em Deus, ele sabe, a Bíblia diz que ele sabe a intenção do coração. Então ele não precisa saber, quem precisa saber é quem não sabe. Deus já sabe. Ele quer mostrar para você que você não é nada. Ele quer tirar de dentro de ti, fazer uma transformação, tirar todo o orgulho de dentro do teu coração. Para que quando a vaidade vier, você lembre, pela a humilhação que você passou, que você não é nada. Né? Quantas vezes a gente fica, porque eu sou o cara, não é? Eu canto bem, eu prego bem, eu faço isso bem, aí a soberba e o orgulho que entra no nosso coração. Aí às vezes a gente cai num fracasso, numa doença, numa coisa, a gente fica meio humilhado, não é verdade? Quem foi que descobriu quem você, às vezes nem você mesmo se conhece, você só vai se conhecer quando você está passando por uma situação difícil. E aí quando você está numa realidade difícil, aí você vai dizer assim, rapaz, eu pensei que eu aguentava, eu pensei que... Eu estive conversando com uma pessoa esses dias, e há uns dias atrás eu já estava conversando com ele, e dando umas explicações para ele. E ele meio que relutante, e agora eu cheguei na casa dele e fui conversar com ele, ele disse para mim, pastor, eu nunca pensei, você está certo, porque tudo que o senhor falou, agora eu estou entendendo que eu estou vivendo. Eu nunca pensei que eu iria passar por isso. Eu nunca pensei que eu iria estar vivendo essa situação que eu estou vivendo. Está vendo aí? É por isso que Deus nos faz passar por situações difíceis, porque quando você está lá fora, a sua visão é diferente de quando você está dentro. Está certo, querido? Então você tem que passar pela luta. Eu tenho que passar. Então quando nós passamos pelas lutas, nós acabamos descobrindo, né, irmão Assis, que nós não somos essas coisas. Quando você passa pela luta, você acaba descobrindo que você é só vaidade. Eu estava vendo esses dias, hoje eu estava vendo um cantor famoso, os caras, entrando no palco para cantar. Com todo mundo. Ficava com a calça toda coladinha, todo inchadão, toda coladinha a calça. Chega o cara entra assim, todo. Aí eu pensando, digo, aí está se achando o máximo. Não é nada! Não é nada! O cara está se achando, ele não é nada! A Bíblia diz que é como uma verdura que murcha. Nós não somos nada, gente. O cara entra lá no palco, lá, está lá a multidão, o cara entra tudo. Não é assim, não é? Sim ou não? Então, se ele pudesse, ele nem pisar no chão, ele está se achando superior àquela multidão que está ali. Ele está se achando o superior àquela multidão. Aí ele entra lá, ele entra todo. Se ele pudesse, ele nem pisava no chão, pisando na ponta dos pés. E eu olhando assim, não é nadinha, mas está se achando. Nós não somos nada, gente. É por isso que nós passamos por luta, para nós entender aqui, ficar inculcado novamente, que nós não somos nada. É por isso que a gente não pode apontar o dedo para ninguém. É por isso que nós não podemos nos achar melhor do que ninguém. É por isso que nós não podemos humilhar ninguém, pisar em ninguém. Porque nós estamos no mesmo nível. Nós estamos anivelados. Nós somos iguais.
Dá para entender isso? Quando você entender que você não é nada, que você é vaidade, antes de você falar, você vai prestar atenção no que você vai falar. Antes de você apontar o dedo, você vai prestar atenção porque você vai entender que você é igual a qualquer pessoa. E é por isso que Deus nos trata dessa forma. Porque nós somos vaidade. Por que nós passamos por luta, irmãos? Porque porque é na luta que Deus nos aperfeiçoa, e é nas lutas que nós, né, entendemos que nós não somos nada. Quem é aí? Quem é? Quem é o bonzão aí? Quem é? Quem é o gostosão aí? Quem é? Quem é o último pacote do biscoito? Biscoito do pacote, quem é? Ah, pastor, com respeito aí, porque eu sou bonitão, porque eu tenho uns olhos azuis, meu cabelo é liso. Não é nada. Morre o camarada, tudo é feito da mesma composição. Quando morre, com 24 horas já está podre. 24 horas já está podre. Quem é tu? Quem sou eu? Às vezes apodrece em vida. Apodrece em vida. Você está entendendo? Talvez você esteja passando por essa luta para você ser humilhado. Porque às vezes a gente não acha, a gente não percebe os nossos erros, mas Deus está vendo que a gente é cheio de defeitos, e Ele vai trabalhando em nós, vai consertando, vai tirando as arestas. E não está pensando que os defeitos do ser humano é tirado, é Deus enchendo de coisa, não. Quanto mais Deus encher de coisa, mais vem vaidade. Deus trabalha em nós, é tirando, como Ele fez com Jó, não é dando não, é tirando, lhe colocando no deserto, é tirando bens, é tirando tudo para você ser humilhado, para você entender. Aí você vai chegar a hora e você diz, Senhor, chega, como Jó fez. Jó disse assim, Senhor, chega, porque agora eu reconheço que eu não sou nada, por isso eu me humilho, me rasgo aqui no pó. Antigamente eu falava porque era cheio de vaidade, eu não prezava minhas palavras, falava do que eu não entendia, mas hoje eu entendo que eu não sou nada. Dá um basta nisso que eu não aguento mais. Valeu o capítulo 42 de Jó, e ver Jó lá reconhecendo o cara que se achava um Deus. Jó dizia assim, eu sou o pai da viúva e dos órfãos. Quem é o pai da viúva e dos órfãos? Quem é? É Deus. Se Jó tem, é porque é Deus que dá para Jó, ele tem que glorificar a Deus. Você tem que glorificar a Deus, não é você não. Você é apenas um instrumento. Você é apenas um vaso onde Deus deposita. O segredo não está no vaso, o segredo está no conteúdo. O segredo está no conteúdo, não é no vaso. Amém. Deus todo dia, irmãos, está nos levando para o deserto, para mostrar para nós, irmãos, que nós não somos nada. Amém. Quer ser feliz? Quer viver muitos dias? Obedeça a Deus. E ele disse, te humilhei, no versículo 3, e te humilhei, te deixei ter fome. Deus deixou ele ter fome? Deixou? Mas deixou, quando Deus disse que deixou ele ter fome, Deus estava dizendo, eu tirei tudo que tu gostava. Tudo aquilo que tu achava, que tu dependia daquilo para viver, eu tirei de ti, te mostrei que tu não depende dessas coisas, tu depende de mim. Aleluia. Esse é o sentido. Deus jamais ia deixar aquele povo passar fome, ele não deixou. Não deixou ter fome, não deixou ter sede, não deixou as vestes envelhecer. Entenderam, queridos? Deus, ele vai dizer que eu te sustentei com maná. Então, às vezes, querido, Deus tira tudo aquilo que a gente gosta, que a gente pensa que é que a gente só sobrevive por causa daquilo, que aquilo ali é a razão da nossa existência. Deus tira de nós e nos deixa só na dependência dele, para nós saber que nós vivemos pela dependência de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Eu aconselho a você, dê uma lida quando chegar em casa, tira um momento para ler o capítulo 8 de Deuteronômio. Amém, irmãos? Amém. Deus está dizendo nessa noite para todos nós, que nós temos que ser humildes, temos que lembrar de onde nós viemos, temos que ser obedientes, tá certo? Amém. Tá certo, queridos? Amém.
Louvado seja Deus. Quem quer ser obediente aí? Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar